Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os discos voadores de Victor Schauberger, o austríaco inventor. Esse cara foi uma lenda da ciência lá na década de 1940, 1950. Esse cara foi simplesmente magnífico. E antes de você dizer, pô, disco voador não existe? Existe. Sempre defendi que discos voadores são invenções humanas, não vêm de outro planeta, de outra dimensão. Há explicações para esse tipo de fenômeno que você vai encontrar tudo sobre o assunto lá no canal Restrito e no Fim dos Tempos Academy. Canal Restrito, assinatura anual. Fim dos Tempos Academy, acesso vitalício. São mais de 5.000 alunos conosco. Na série Aliens são... Eu não posso falar a palavra aqui por causa do algoritmo. Eu vou abordar esse assunto desse livro aqui, ó. Esse livro é raríssimo, é simplesmente magnífico esse livro. Se você achar esse livro hoje, você só encontra em inglês e é caro. Você vai achar ele aí R$1.000 e poucos pelo menos. Nós vamos abordar quem foi Victor Schauberger dentro do contexto desse livro aqui. Esse livro tem muito conteúdo, tem muito assunto. Eu estou pensando em começar a falar mais sobre ele lá no canal Restrito, abordar outras coisas até mais surpreendentes sobre o assunto. Então nós vamos entender que discos voadores são esses que Victor Schauberger criou e o bigodinho lá na Alemanha, na segunda G, utilizou. E houve inclusive no diário do almirante Richard Byrd, há uma história de que houve um conflito quando os Estados Unidos mandou o almirante Richard Byrd à Antártida investigar as bases secretas lá do bigodinho da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, com todo o seu poderio, todo o seu arsenal disponível, tomou um pau baiano, como diz o ditado, exatamente do bigodinho, por causa dessas naves criadas por Victor Schauberger. E você vai entender que discos voadores são esses, que tecnologia foi essa, que combustível eles utilizavam, praticamente como eles foram feitos. Eu vou abordar aqui para você. Eu vou colocar as páginas do livro aqui na tela e vou explicar algumas partes extremamente importantes para a gente entender. Olha, pessoal, o negócio é muito sério, porque tem muita gente acreditando que esses discos voadores eles vêm de fora, de outro planeta. Na verdade, há uma grande conspiração. Se você estudar conosco, que é o Projeto Glibinho, lá nas nossas séries, o que a elite globalista vem retratando sobre o mundo, esses aparecimentos e tudo mais, vocês vão entender que é uma grande conspiração de controle global através de uma suposta falsa invasão alienígena. Werner von Braun, inclusive, antes dele passar dessa para melhor, ele revelou a sua secretária. Nós já mostramos vídeos, já trouxemos inclusive nosso Instagram, no Telegram, o depoimento dela. Ela falou o seguinte: Von Braun, para quem não sabe, foi um dos principais cientistas do bigodinho lá na Alemanha, na Segunda G. E Von Braun, depois de um tempo, resumindo, ele foi para os Estados Unidos com vários cientistas trabalharem lá sobre a tutela do governo americano, receberam tudo de bom e do melhor, moraram em condomínio de luxo, tiveram uma vida maravilhosa para passarem a produzir tecnologia para os Estados Unidos. Mas Werner von Braun, que praticamente foi, uns consideram ele o fundador da NASA, ou um dos fundadores da NASA, não vou aprofundar aqui no assunto, Von Braun falou o seguinte para ela, disse: o último plano dos governos para o mundo será uma falsa invasão alienígena, mas isso será forjado com tecnologia humana. Ele deixou isso bem claro para ela e ela falou recentemente. Enfim, vamos adentrar aqui para a gente entender quem foi Victor Schauberger, porque quem também criou uma nave extremamente
cara, tecnológica, fantástica, foi Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele criou uma nave que hoje a gente vê alguns vídeos por aí pela internet, a TR-3B. O projeto é dele, a nave foi desenvolvida pelo governo dos Estados Unidos através de seu projeto principal. Mas não é o caso aqui, isso é matéria para outro vídeo, isso já está lá no canal Restrito Profundamente. Então a gente vai começar a entender quem foi Victor Schauberger. Victor Schauberger nasceu em 1885 e partiu dessa para melhor em 1958. Ele foi um inventor naturalista e filósofo austríaco, conhecido por suas teorias não convencionais sobre energia e o movimento. Ele acreditava que a tecnologia moderna era baseada em explosão e atrito, era destrutiva e ia contra os princípios da natureza. Em vez disso, Schauberger defendia o uso do que ele chamava de movimento de implosão, que é o oposto de explosão, que se baseia em forças de sucção e vórtices naturais, como encontramos na água e no ar. Então a gente já entende que ele usou uma tecnologia onde ele utilizou forças da natureza, como a água e o ar, para proporcionar impulsão em uma suposta nave. Até então era uma teoria. Durante a segunda G, *** mundial, ele trabalhou para a Alemanha do Bigode, você sabe quem eu estou falando, onde supostamente ele desenvolveu projetos de discos voadores e geradores de energia baseado em suas ideias. Esses aparelhos, segundo relatos, eles utilizavam a propulsão por vórtice líquida, sendo descritos como silenciosos e sem fumaça. Fantástico! A tecnologia de Schauberger desenvolveu praticamente um disco voador que funcionava sem fumaça, sem barulho. Cara, o cara foi uma lenda. E por que um disco? Porque ele poderia se locomover melhor no ar. E o que diz mais o seguinte aqui no livro? Após a G, a segunda G, o trabalho de Schauberger foi de grande interesse para diversas nações. Ele partiu dessa em 58 em circunstâncias polêmicas, alegando em seu leito de morte que eles levaram tudo de mim. Suas teorias sobre a água e a energia natural continuam a ser estudadas por institutos e pesquisadores até hoje. Olha, eu não sei se você vai gostar desse assunto, pode até virar uma série. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em vários vídeos. Se você gostar, tiver bastante like, tiver comentários, eu continuo trazendo. Senão eu não vou perder meu tempo, eu vou trazer isso lá para o canal Restrito, onde a gente tem mais de 5.000 alunos lá e talvez eu acho até mais válido levar para lá. Vai depender de você, do desejo do seu conhecimento por esse assunto, tá? Então vou dividir esse vídeo aqui. Pessoal, Victor Schauberger é fato. Ele existiu, ele criou essa tecnologia, discos voadores muito mais poderosos do que os caças mais modernos que nós temos hoje existiram. Isso é fato. Esse livro fala sobre isso e talvez você vai dizer aqui, isso é coisa de maluco, cara, esse cara é doidão, vocês são doidos. Não, não somos. O que eu estou trazendo para você aqui é conhecimento. Se você não é capaz de absorver conhecimento, é uma comprovação de que você tem um QI menos de 83. Obviamente você é menos inteligente do que um macaco. Então na primeira página aqui desse livro, ele está falando de tecnologia antigravitacional alemã. E eu vou resumir um pouco no que diz as páginas para não ficar um assunto muito enfadonho e até para você entender melhor. Ele está falando que os projetos secretos, o livro da Alemanha, lá do Bigode, durante a segunda *** G mundial, eles incluíram experimentos avançados de propulsão antigravitacional. Meu irmão, isso é coisa de nível Nikola Tesla, para cima, porque Tesla também trabalhou na tecnologia antigravidade na nave TR-3B. Então, até então elas estão paralelas em tecnologia e em poder, digamos assim.
Os avanços de propulsão antigravitacional desenvolvidos por cientistas como Victor Schauberger, Hans Kohler e W.O. Schumann. Então esses engenheiros aqui, o livro está falando que esses engenheiros e esses inventores, eles foram recrutados para pesquisar as tecnologias alternativas, né, que poderiam revolucionar o transporte da época, transporte aéreo, e para dar uma vantagem militar sobre as outras nações. Na verdade, era uma segunda G, pontinho, pontinho, asterisco mundial. Então, entre os principais projetos dele, de Victor Schauberger, estavam os discos voadores com motores de implosão, que ele chama de motores Schauberger, os geradores eletromagnéticos de energia livre, de Kohler, conversores de ressonância Schumann. Olha aí. Então vocês estão vendo que foi um projeto fantástico, tá? E que envolveram mais outros 2 cientistas da época. Por isso que nós costumamos dizer o seguinte: alguns historiadores, especialistas em primeira e segunda, pontinho, pontinho, asterisco, G mundial, como minha esposa, ela é especialista nessa área, ela fala o seguinte, que a Alemanha só perdeu na época por causa da agenda globalista. Ela tinha que perder. Se a Alemanha quisesse, ela ganhava fácil. Fácil, e não é só ela que diz. Alguns historiadores de renome no mundo falam isso. Então esses experimentos deram origem às lendas que nós conhecemos como os Haunebus, que são os discos voadores conhecidos como sendo do bigodinho da Alemanha. Tinha o Haunebu e o Vril, eram 2 naves que foi desenvolvida por eles, naves em formatos de disco, que supostamente chegaram a voar entre 38 e 45, e realmente voaram. Elas voaram nesse período. E após a G mundial, o livro diz que muitos desses cientistas foram levados para os Estados Unidos e para a União Soviética, dentro da chamada Operação Paperclip, para continuarem seus trabalhos em programas aeroespaciais secretos. Então, minha gente, esse fato é real, os discos voadores existiram, continuam a existir ainda hoje, acredito que estão dentro da Área 51. Você está gostando desse assunto? Então, você tem que dizer para mim se você quer que eu continue. Então, se for para eu continuar, você diz aí, a gente continua avançando nesse assunto. E sim, houve um conflito entre a Alemanha e suas bases na época lá na Antártida com os Estados Unidos e algumas outras nações. Eles venceram por causa dessa tecnologia. Então, pessoal, aguardo você no próximo vídeo. Vamos ver se você vai querer que eu continue. Um grande abraço.